esse movimento, e agora com a entrevista com Estevão Scudese, na nossa pauta A Universidade, a Ciência e os Jogos Olímpicos. Estevão, obrigado que você está aqui hoje no programa, né? A gente tem, tem tido uma pauta aqui muito legal nos últimos anos, vamos dizer assim, né? A gente está no quinto ano do programa, sobre Olimpíadas, Jogos Olímpicos e ciência, universidade. A gente teve uma pauta aqui com o Maurício Rodrigues, algum tempo atrás, falando sobre os benefícios intangíveis dos Jogos Olímpicos, os modelos propostos para avaliar, não só pela questão financeira. E também tivemos aqui uma pauta, que eu me lembro aqui agora de cabeça, também de um projeto do Laboratório Nacional de Computação Científica, o Sistema de Acompanhamento Holístico do Atleta, o SARRA, que foi um projeto desenvolvido aqui pela equipe do LNCC, do Fábio Porto, para justamente acompanhar o desempenho do atleta. Então, quer dizer, a gente vê aí uma relação de ciência, tecnologia, Jogos Olímpicos, que a gente vai começar a conversar. Mas antes de começar a conversar sobre isso, Estevão, queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira. Você que é formado pela Gama Filho, tem mestrado na UFRJ, está fazendo doutorado agora na Unirio. Como é que é essa carreira de cientista, de pesquisador, você que era de educação física, não é isso? Exatamente. Bom, bom dia a todos, né? Para mim é um prazer muito grande estar aqui no programa Ciência em Movimento. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que é sempre importante, é sempre uma grande oportunidade você poder divulgar a ciência. Parabéns pelo programa. Obrigado. Achei bacana essa sua empreitada. Torço para que dê certo cada vez mais. E, bom, falando um pouco de mim, é exatamente isso. Eu sempre fui um apaixonado por atividade física, sempre pratiquei exercício, esporte e sempre fui apaixonado por ciência. Então, acho que eu segui um caminho natural e a partir que eu fiz a minha graduação aqui na UCP, na Católica de Petrópolis, em Educação Física, parti para a Gama Filho para me especializar. Comecei já no mestrado, me aprofundei em treinamento de força, que seria a musculação, os benefícios do treinamento de força e musculação para os indivíduos. E estou concluindo o doutorado em biociência, né, da motricidade humana, lá na Unirio, na Federal do Estado do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de, recentemente, fazer uma parceria com a Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, e fiz parte do meu doutorado lá, um laboratório de fisiologia humana. Doutorado sanduíche. Doutorado sanduíche, é o programa Doutorado Sanduíche, PDSE da CAPES. E estive lá em parceria com um brasileiro, o professor Vitor Lira, que me recebeu, que morou em Petrópolis muitos anos. Que legal. Foi, inclusive, professor aqui da Universidade Católica de Petrópolis, mas eu não o conhecia. Né? A vida pegou caminhos assim meio tortos, mas eu acabei chegando ao professor Vitor Lira. Já conhecia o nome dele muito, sempre foi muito bem visto aqui na UCP e no Rio de Janeiro, onde ele fez o mestrado dele. E ele está lá há 15 anos e fez o doutorado dele com uma das lendas da fisiologia do exercício, que é o Scott Powers. E me recebeu lá de braços abertos quando soube que eu era petropolitano, né? Isso é muito bom, né? E assim, me colocou uma pressãozinha extra, um puxãozinho de orelha extra, por justamente eu ser petropolitano e estar lá, porque os demais observam isso, né? Os americanos observam isso. Claro. Então, para que não houvesse nenhum tipo de favorecimento, ele me deu uma apertada maior, vamos dizer assim, que foi excelente, fundamental para o meu doutorado lá. Então, a minha carreira vem através da atividade física e focando na questão do benefício da saúde, da atividade física na saúde, com diversas intervenções científicas. Antes de começar a pauta, efetivamente, essa experiência lá fora tua, o que muda assim, em termos de pesquisa lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Como é que você viu essa questão? Boa pergunta. Sem dúvida alguma, eu diria que a estrutura física das instalações, sem dúvida alguma, e o dinheiro, né? O modelo de pesquisa privado que é feito lá com instituições financeiras pesadas, investindo dinheiro, instituições também nacionais norte-americanas, como o NIH, né, que é o National Institute of Health, que seria quase como um Ministério da Saúde faz aqui, que injeta caminhões e caminhões de dinheiro para descoberta da cura da diabetes, tipo 2, etc. Então, existe já um fundo monetário, um dinheiro reservado para pesquisa dessas instituições e os pesquisadores dos laboratórios enviam propostas de pesquisa e essas propostas podem ser ou não aprovadas e aí você tem direito a receber um dinheiro que você distribui ao longo de um triênio, quadriênio, diferente do que é feito aqui, que o governo federal fomenta, mas você não tem tanto investimento privado em cima. Então, lá do Departamento de Defesa norte-americano, a NASA, né, o NIH, eles
Então, sempre em busca de inovações e de descobertas para determinados assuntos. Você uma das suas pesquisas foi na linha de ciência, Jogos Olímpicos e a questão das universidades. Qual a relação entre essas três, a ciência, a universidade e Jogos Olímpicos? Isso sempre existiu? Isso é recente? Como é que você analisa isso? Existe uma relação total, né, entre esses três pilares, digamos assim. Eu tive a felicidade de participar na produção de um capítulo de livro, né, junto com o professor Leonardo Mataruna e a Bianca Gama e o professor Stélio Dantas, dentre outros professores que elaboraram o livro. E nesse capítulo no qual a gente abordou ciência, universidade e Jogos Olímpicos, é interessante notar como essas três áreas elas conversam e têm áreas de interseção. E é justamente nas áreas de interseção entre esses três pilares que você tem um terreno muito fértil para buscar inovação, ciência e buscar formas de você melhorar não somente o desempenho atlético de algum indivíduo, mas também o dia a dia. Isso vai ter qualquer descoberta no campo da ciência do desporto, ela mais cedo ou mais tarde ela vai ter um benefício na vida do indivíduo comum. Ela começa lá nos Jogos Olímpicos. Exatamente. E pode chegar no dia a dia das pessoas. Exatamente. E até um direcionamento do COI, Comitê Olímpico Internacional, é que haja a internacionalização do conhecimento. E essa é justamente uma das principais diretrizes dos maiores centros universitários do mundo. Inclusive lá em Iowa mesmo, é um ponto-chave a internacionalização. Trazer pessoas de fora, de diferentes culturas, para que essas pessoas possam trocar experiências com os americanos. Eles incentivam isso. Incentivam isso. Inclusive os brasileiros que estão lá, os africanos, os indianos, paquistaneses, chineses, coreanos, eles são incentivados a darem mini palestras, mini cursos sobre a sua cultura para os americanos. Então, é uma simbiose, né? Eles trazem a pessoa, dão todo o suporte e pedem que a pessoa também troque experiências da sua nação com os americanos, para que eles tenham uma visão de mundo mais ampliada. Um aprendendo com o outro, de certa maneira. Sem dúvida. Saiu uma pesquisa em 2015 mostrando que cerca de 78% das instituições universitárias do mundo preconizam a internacionalização. Então, seria um pilar, um ponto-chave. Então, os Jogos Olímpicos nada mais é que trazer pessoas do mundo inteiro num evento, né? Você tem essa troca, e aí o ambiente da ciência, obviamente, inserido do ambiente universitário, é um campo fértil para isso. Agora, essa questão da ciência, da tecnologia, das universidades com os Jogos Olímpicos sempre existiu ou é uma coisa mais recente, essa costura? Excelente pergunta, né? Você tem diversos períodos que você pode categorizar a partir dos Jogos Modernos, desde 1896 e até os dias de hoje. Você tem período do empirismo, período pré-científico, período científico. No entanto, eu iria além dizendo que a ciência, na verdade, a busca pelo conhecimento, ela está presente desde os Jogos Antigos, na Grécia. Uma vez que esses indivíduos eram premiados pelos seus atributos atléticos e que nada mais era que uma tradução do desempenho que ele teria no campo de batalha, que seria um excelente guerreiro, o indivíduo que corre mais, o que lançaria um dardo mais longe, que ganharia na luta corporal, seria um excelente guerreiro. E você premiando os melhores, você acaba tendo uma busca mesmo que seja de forma empírica, pela modalidades técnicas que possam cada vez mais serem passadas de geração por geração. Então, desde lá de trás, mesmo tendo um viés bastante religioso, de culto mesmo aos jogos, você também tem uma busca por conhecimento. Então, eu viria até lá de trás. Você tem, obviamente, períodos marcantes nas Olimpíadas modernas, que eu poderia até pontuar alguns. Então, vamos lá. Quais são os pontos marcantes aí? Porque a gente volta com as Olimpíadas, né, no final do século XIX, não é Exatamente. Isso? E aí, de lá para cá, então, como é que foi essa costura da ciência e tecnologia com a Olimpíada? Perfeito. Esse período, final do século XIX, é um período extremamente fértil na ciência, de modo geral. Um período de Big Bang, de expansão, né, de expansão da ciência, do coletivo científico no mundo. E você começa a ter nos primeiros jogos, já alguns estudos, os primeiros estudos clássicos eram pedir para os indivíduos fazerem caminhada e medir-se a temperatura corporal. Verificava mudanças na temperatura corporal. E aí os primeiros trabalhos são em relação a caminhadas e temperatura corporal. Mais tarde, aí você tem um período clássico, que seria os Jogos de 1936, em Berlim, né? Você tem o Partido Nazista na Alemanha, né, tomando conta, Adolf Hitler abrindo os Jogos de Berlim,
E acreditava-se muito naquela época na eugenia, né? Na teoria de Francis Galton, que é primo de Charles Darwin, de que e eles tinham o viés da raça ariana, que a raça ariana seria a raça superior, etc. Então eles acreditavam muito nisso, isso era um ponto-chave do nazismo. E eis que lá nas provas clássicas do atletismo, quem domina as provas clássicas é o Jesse Owens, um dos atletas americanos que é negro. E para o desespero dos arianos. Para o desespero dos arianos. Então, ali você coloca em xeque a teoria da eugenia da raça ariana. Então, uma série de questões são levantadas ali. E, a partir dali, você tem uma efervescência. Óbvio que há a interrupção dos jogos devido à Segunda Guerra Mundial, que também, querendo ou não, alavancou demais a indústria. E alavancou a indústria farmacêutica, assim como a indústria bélica, que depois virou automotiva, computação, etc. Né? Computação, exatamente. E aí, quando você tem o retorno dos jogos em 1948, logo no pós-guerra em Londres, você não vê muito isso, mas em 52, em Helsinki, você já tem um grande cientificismo apontado para a ciência do esporte. É aí que um atleta tcheco-eslovaco, conhecido como a locomotiva humana, que é o Emil Zatopek, ele ganha a prova de 5.000 metros, 10.000 metros e maratona na mesma Olimpíada. E ele tinha um método de treinamento completamente diferente. Ele treinava de forma intervalada, que hoje está em evidência o treinamento intervalado de alta intensidade. Ele e o treinador dele já tinham um modelo de treinamento intervalado que não era... Ele não corria 5.000 para fazer 5.000, ele fazia mais intenso, mais curto, com intervalos. Então, ali você já tem uma parte da academia se debruçando em relação à ciência do desporto. Mas isso não de forma empírica, isso de forma planejada, sem dúvida. Controlada e... Sem dúvida. Paralelo a isso, você tem o surgimento da grande escola russa de treinamento, pelo professor Matveev. Então, você tem a cortina de ferro, a União Soviética, e até mesmo pela questão do clima, de você ter temperaturas abaixo de 30, eles eram obrigados a periodizar o treinamento. Então, não podiam treinar de modo outdoor, fora de um ginásio sempre. Então, o clima obrigou a realizar uma periodização de treinamento que, mais tarde, o professor Matveev implementa como uma forma de sistematização de treinamento. Em paralelo a isso, os Estados Unidos também está desenvolvendo uma série de outros modelos de treinamento, com Richard Berger, que foi um precursor do treinamento de força, né, que seria a musculação de hoje. Então você tem as grandes potências disputando o lugar mais alto do pódio na Olimpíada, com ciência, fazendo uso de ciência e tecnologia, assim como nesse mesmo período você tem a corrida espacial. Então você tem uma briga né, em diferentes atores, em diferentes cenários, no mesmo período. E a ciência como um pano de fundo, né? Sem dúvida. E hoje em dia, como é que essa relação ciência há uma relação direta entre estar num pódio e ter emprego de ciência e tecnologia por trás do atleta? É isso? Com certeza. Não, sem dúvida alguma. Isso, com certeza. E hoje no Brasil, como é que ficou esse legado científico para os nossos atletas no Brasil e na universidade em geral, né? Certo. Falando especificamente da ciência do desporto, do treinamento, eu vejo com muito bons olhos, né? Houve uma expansão muito grande das ciências do desporto, do treinamento. Hoje há uma explosão de cursos de extensão nessa área, um aumento da procura do número de profissionais que se formam nessa área. Existe uma demanda mercadológica grande também, né? As academias ginásticas estão cada vez mais cheias, existe uma procura, uma preocupação do público em geral. E com todas as dificuldades que nós possamos ter com relação à estrutura financeira, os nossos pesquisadores, eles, na área específica do treinamento esportivo, eles encabeçam os líderes mundiais, sem dúvida. Treinamento de força, dos 10 principais pesquisadores do mundo, nós temos ali 3 brasileiros. E o Brasil estaria entre 11º lugar mundial em produção em ciência do desporto. Então, se você colocar lado a lado o investimento versus o resultado em ciência do desporto, a gente está indo bem. Nas principais jornais científicos norte-americanos e europeus, os brasileiros sempre figuram com publicações de impacto bem colocados, sem dúvida. A gente está chegando ao final do programa, Estevão, e eu queria que você se dirigisse ao nosso público, assim, qual seria uma leitura para quem está interessado no tema que você sugeria? Olha, o livro Footprints of Mega Events Footprints, que eu participei, né, é um excelente livro. Ele dá um panorama geral sobre quais são
as pegadas, né, os ecos dos Jogos Olímpicos, não só no Brasil, mas no mundo, em diversos lugares, como em Barcelona, em 92, em Atlanta. Quem se interessa pela leitura por Jogos Olímpicos, eu recomendaria o Mega Event Footprints, que seria... Né, ele está disponível na internet, é gratuito, tem que pagar, como é que... Ele teria que pagar, mas se a pessoa tiver cadastro em sites de ciência e tecnologia, por exemplo, ResearchGate, ou até mesmo Google Acadêmico, ela consegue fazer o download, sim. Sem problema. Porque os autores disponibilizaram esse livro online. Ok. Estevão, obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer, viu? Prazer foi meu, eu que agradeço esse tempo. Então, conversamos com o Estevão Scudesi na nossa pauta, a ciência, a tecnologia, os Jogos Olímpicos e a universidade. Obrigado pela sua companhia. Você sabe, o programa é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30, e você pode acompanhar a gente nas mídias sociais. Até a próxima semana, um forte abraço. Tchau.